Bom dia, sexto ano C. Nosso tema das aulas de hoje será desigualdade social. Observem o nome. Desigualdade é tudo aquilo que não é igual. É óbvio. Tá. E o que são as desigualdades sociais? A desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Ou seja, a desigualdade é nada mais que nada menos quando um grupo de pessoas ganha mais, tem mais privilégios que as outras. Bem, e a desigualdade social está dividida em diferentes partes. Dentre elas, eu listei três, que são os fatores econômicos, a relação das pessoas ricas e das pessoas pobres. Consequentemente, os ricos terão mais vantagens do que a camada de baixo, os pobres. As desigualdades raciais entre branco, preto, vou colocar só essas duas aqui, que são as mais frequentes. As pessoas brancas, elas têm mais são bem mais vistas na sociedade que as pessoas pretas, certo? Fatores culturais. Desigualdade entre a religiosidade das pessoas. As pessoas da Umbanda e do Candomblé são menos vistas, são mais... essa religião sofre mais desigualdade que as demais. Por quê? Que as outras religiões. Por quê? Porque são religiões de matriz africanas, trazidas por negros. Observem esta pirâmide social. Gente, quando falamos de social, falamos de pessoas, de conjunto de pessoas. Mas vamos lá. Observem esta pirâmide de baixo para cima. A maior camada aqui, a maior escadinha é a dos pobres. Da classe média está no meio, nem rico nem pobre, está quase igual, quase, mas não está igual. Ricos e muitos ricos, ou seja, quem tem mais dinheiro é um pequeno grupo de pessoas que tem mais dinheiro, que tem mais privilégios. Tá, vocês podem me perguntar assim, professora, qual o motivo das desigualdades sociais? Por que que existe desigualdade entre as pessoas? Primeiro, pela corrupção. Se os políticos desviam todo o dinheiro que iria para a população, consequentemente acontecerá mais desigualdades. Se não tem dinheiro para investir na educação, não teremos mais igualdade, porque tudo começa pela educação. É pela educação que você vai conseguir um bom trabalho, vai saber se comunicar com as pessoas e vai ter um bom relacionamento social. Ou seja, mais educação, menos desigualdades. E desemprego. O desemprego é um dos maiores fatores para que haja desigualdade. Primeiro, a educação. Eu diria que o desemprego a segunda maior causa das desigualdades. Porque se você não tem educação, você terá um bom emprego? Não. Ou seja, os desempregos geram-se em torno também da corrupção. Porque se o político ele rouba todo o orçamento, todo o dinheiro do nosso país, haverá como eles criarem mais empregos? Não, porque as pessoas elas ficaram mais pobres. E o dinheiro, como vocês viram ali na pirâmide, o dinheiro será todinho na mão
dos poderosos, dos políticos, dos corruptos. Observem essa seguinte situação, só para vocês entenderem mais do que estamos falando, as desigualdades sociais. Filho, pai pede para você. Quero que vocês observem a roupa do menino. O iPad é uma tecnologia, digamos que é uma tecnologia bastante avançada, como se fosse um iPhone. Vamos lá. Observem a roupa do pai, do filho. E agora essa segunda situação aqui, ó. Filho, você vai e pede. Olha a mãe, a roupa da mãe, descalça, o filho também, e com uma criança nos braços. O que é que ela tá fazendo? Tá empurrando o filho. Filho, você vai e pede. Pediu o quê? Provavelmente pediu uma ajuda para esse moço que está no carro. Percebem agora a diferença, a desigualdade entre esses pais aqui, que este daqui tem condição e essa daqui não tem, não teve oportunidade. Ela não teve um emprego, não teve direito à educação. Já esse daqui aconteceu o contrário, ele deu sorte na vida. Vejamos essa seguinte situação. Pai, eu quero morar naquele mundo. Naquele mundo. Observando aqui essa paisagem geográfica, esse espaço geográfico. Vocês lembram que espaço geográfico é onde o ser humano habita, certo? Bem, mas voltando para as desigualdades sociais. Ele queria morar onde? No prédio, no lugar onde as pessoas estão morando. E por sinal, eles estão morando aqui onde? Eles estão morando em um lugar, provavelmente em um lixão, em que esse pai recicla. Olha a casinha deles aqui, ó. Eles poderiam morar aqui também? Poderiam. Mas por quê? Eles não vão. Porque eles não têm uma condição financeira igual à dos outros. Ou seja, há uma desigualdade, eles não têm como ir. Bom, e quais as consequências da desigualdade em contexto do Covid-19? Só para contextualizar, para colocar nos dias atuais. Aqui há uma desigualdade quando as pessoas falam para ficar em casa e não sair. Mas e quem não tem casa? Os moradores de rua. Vejam a situação. Segundo, quando também pedem para ficar em casa, novamente, para não trabalhar. Mas e quem sobrevive disso? Os catadores de lixo. Os que fazem a reciclagem. E a terceira imagem mostra o contexto mais que real em nossa situação. Na situação de vocês enquanto alunos. Dessa primeira imagem aqui, garoto contente estudando nas aulas remotas, trazendo para o nosso caso. As famílias ali, o pai e o irmão, o pai e a mãe conversando. Ele tem livros, tem um notebook, um computador. Ok. Agora, vejamos essa garotinha aqui. O cenário dela. Ela se encontra triste, não tem materiais para estudar, nem muito menos celular, nem computador. Olhe as vestes da mãe dela. O que eu quero dizer com isso? Esse daqui, ele se encontra na condição em que pode estudar e esta não. Uma desigualdade entre o rico ou a classe média com a classe baixa, a pobreza. A educação era para ser para todo mundo, mas infelizmente não é, por conta dessa desigualdade, por conta de corruptos, uma série de fatores.
Tá, mas se você me perguntar, professora, eu teria como solucionar este problema? Como acabar com a desigualdade social no mundo ou no Brasil? Até tem. Vejamos, vejamos o que podemos fazer, o que poderia ser feito para diminuir essas desigualdades. Primeiro, investimentos em mais empregos. Quanto mais emprego tivermos em nossas cidades ou então em nosso país, menos desigualdade encontraremos nesse país, nessa cidade. Investimento na educação, como eu falei, quem tem acesso à educação futuramente terá uma renda maior, terá um emprego melhor. E assim a desigualdade ela vai reduzindo. E o combate à corrupção. Primeiro que o combate à corrupção, se no país existem menos corruptos, se não existisse corrupção, as verbas elas não seriam desviadas e não existiria, consequentemente, a desigualdade social. Não existiria tanta pobreza como vemos. Aqui temos a imagem do corrupto. Vejam a expressão dele, como ele é farto, gordo de roubar, né? E aqui um coitadinho, descalço, provavelmente catador de reciclagem. Ele representa quem? Ele representa a população pobre. Ele representa nós, infelizmente. Tá. O que vimos na aula de hoje? Vimos o conceito de desigualdade. Desigualdade é tudo aquilo que é desigual. É o oposto da igualdade, em que uma pessoa tem mais e a outra tem menos ou não tem nada. Como os exemplos que eu citei, rico, pobre, a religião, enfim, preto, branco. Os motivos dessa desigualdade, que são a corrupção, a, a falta da educação e também o desemprego. E as consequências e as possíveis consequências a serem e as consequências a serem e as consequências dessa desigualdade e as possíveis soluções. Finalmente saiu. Desculpem. As consequências é exatamente o que foi visto nas imagens anteriores. Pessoas que não têm acesso à educação, que não têm materiais para estudar, pessoas que não têm onde morar, enfim, por aí vai. E as possíveis soluções que é a diminuição da corrupção, acabar com a corrupção, mais trabalhos e uma educação de primeira qualidade. Tendo isso, não existirá desigualdade. Pode até existir, mas não existirá em grande escala, como vimos, na grande maioria. Gente, então a aula de hoje foi isto. Eu quero agradecer para vocês e eu tentei melhorar. Tomara que vocês gostem.